Fala galera, aqui quem fala é o Igor Almeida, sou fisioterapeuta esportivo e hoje vou ensinar a vocês a interpretar e calcular o score composto do Star Excursion Balance Test, nosso famoso Y-teste de membros inferiores. Então, o Y-teste serve para avaliar estabilidade unipodal dinâmica dos membros inferiores através de alcances, sendo eles direção anterior, póstero-medial e póstero-lateral. O teste também nos informa sobre atletas com maiores probabilidades de lesões nos membros inferiores, através dos resultados dos cálculos do score composto, o qual vou ensinar hoje para vocês. Devemos também medir o comprimento real do membro inferior, através da espinha ilíaca anterosuperior até o malleolo lateral, para utilizarmos no cálculo do score composto. Os materiais são bem simples e baratos, sendo eles 3 fitas métricas de 150 cm, 1,5 m, um goniômetro para medir a angulação das fitas, cones ou discos para serem deslocados. A angulação da linha póstero-medial comparada à linha póstero-lateral deverá ter um ângulo de 90 graus. Já a linha da direção anterior comparada às duas, sendo elas póstero-lateral e póstero-medial, deverá ter um ângulo de 135 graus. O atleta posicionará seu membro inferior dominante no centro do Y e com outro membro suspenso deverá empurrar os cones, sendo na direção anterior, empurrando na direção póstero-medial e empurrando na direção póstero-lateral. Serão realizadas 3 tentativas do mesmo membro, visando o maior alcance nessas direções. Então, trazendo o esquema anterior para a prática, o teste deverá ser feito assim: deslocando o cone na direção anterior, deslocando o cone na direção póstero-medial e deslocando o cone na direção póstero-lateral. Padronize sua forma avaliada. Nesse caso, a padronização do teste foi feita com as mãos na cintura. Se caso durante o teste o atleta encostar o pé no chão, ou desequilibrar, ou remover as mãos na cintura, o teste deverá ser anulado e ser refeito. E por fim, o teste deverá ser realizado 3 vezes em cada membro inferior, alcançando as 3 direções, começando pelo membro inferior dominante, fixo no centro do Y. Devemos anotar da seguinte forma: primeira tentativa, segunda tentativa e terceira tentativa, anotando todos os valores propostos pelo atleta em cada direção. Aqui trouxe um exemplo com valores em cada tentativa para conseguirmos realizar as contas. Na primeira tentativa, o atleta teve um alcance de 67 cm na direção interior, 96 cm na direção póstero-medial e 87 cm na direção póstero-lateral e assim sucessivamente nas outras chances. Logo após as 3 tentativas, devemos tirar a média de cada direção para utilizarmos no cálculo proposto. Então somamos os valores de cada direção e dividimos por 3. Então aqui a média da direção anterior deu 68 cm, enquanto a média da direção póstero-medial deu 97 cm e a direção póstero-lateral deu 89 cm. Com esses valores de média, chegamos à pontuação proposta, que nada mais é que a soma das médias das 3 direções divididas por 3 vezes o comprimento do membro vezes 100. Então aqui no exemplo, pegamos a média da direção anterior de 68 cm, somamos com a póstero-medial de 97, mais a póstero-lateral de 89 e dividimos por 3 vezes 90 cm, que é o tamanho do membro inferior, no qual escolhi para o exemplo, vezes 100. Esse cálculo resulta em 254 dividido por 270 cm vezes 100, que dá um total de 94. Essa é a porcentagem do score composto. Por fim, olhamos para nossos valores de referência citados na literatura, para verificar alguma possível alta fisioterapêutica ou como intervenção em estruturas com possíveis déficits, seja de mobilidade, estabilidade, fraquezas musculares e ou equilíbrio de membros inferiores. Valeu!